agora, quem tá aqui com a gente hoje? Ele, que hoje a gente vai se divertir. O assunto é sério, o assunto é importante, mas sempre quando ele tá aqui, o assunto fica leve. Estamos falando do queridíssimo Dr. Jamal. Bem-vindo! Nosso otorrinolaringologista. Isso mesmo. É bonito, né? Otorrinolaringologista. Otorrino e laringo. Ouvido, nariz e garganta. É isso mesmo. E é tudo que a gente precisa saber, porque principalmente nessa época do ano a coisa fica bem feia, né? Nossa senhora, nem me fale, porque começa o clima frio, começa o clima seco e começa aquele choque térmico que a pessoa tá, às vezes no sol fora de casa, entra em casa gelado. E às vezes o contrário, tá lá no ar-condicionado dentro de casa e de repente sai pro calor. O corpo sente, né? Aliás, essa semana vai ser uma semana complicada porque voltou a esquentar. Isso. Então vai atingir alta temperatura, continua super seco, não tá chovendo, mas de repente à noite 14. Exatamente 15 isso. graus. E afinal de contas, eu sempre falo pra vocês, nosso corpo é sensível, gente. Não adianta a gente achar que a gente é super-homem. Não é assim, cuidado, né? Como eu digo para o João, super-homem não existe, filho. É verdade. Só nos filmes, então. Só nos filmes, e a gente não vive no filme. Agora, por que a gente deu essa introdução? Porque hoje o assunto é tosse. Tosse. Quem não tem, de repente, uma tosse no meio do dia, no meio da semana tá tudo bem, de repente um dia você passa um dia tossindo. A tosse, ela vem de uma maneira assim, do nada. Né, doutor Jamal? Pois é, existem dois tipos, basicamente, de grupos de tosse que a gente pode dividir. As tosses agudas, que são aquelas que a pessoa, de uma hora para outra, começa, às vezes com resfriado, às vezes com uma dorzinha de garganta, uma febre, e começa com aquela tosse. Dentro das tosses agudas, ela pode ser seca ou com secreção. A tosse com secreção, que é o catarro, né? Aquele aquele barulho, né? Diferente da tosse seca, que é né? A tosse sequinha, parece que né? que fica irritando a garganta, né? Então, o que acontece? Na tosse aguda, a gente, claro, tem que amenizar, tem que se preocupar para ver se não é nada mais grave, se não vem do pulmão, se não é uma infecção. Mas a grande maioria das vezes, Carol, a gente consegue contornar bem. Mas o que acontece com a nossa pauta de hoje, que é a tosse constante, que é aquela... Isso é uma situação diferente. Quando a gente diz constante, a gente está dizendo aquele indivíduo que acorda tossindo e vai dormir tossindo. Exatamente, e fica com isso durante um tempo prolongado. Mais de uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias. Às vezes eu atendo pessoas que estão há 2 meses tossindo. Gente. Exatamente, mas por quê? Nós temos aquela cultura de que vai passar, né? É uma tossezinha. É uma tossezinha. Acho que vai passar logo. Às vezes não é bem assim. Então, hoje nós vamos falar para vocês o que é e o que a gente tem que fazer no caso da tosse constante. E nós devemos tomar muita atenção, especialmente ao que não fazer. Porque tem um monte de coisa aqui na mesa que o doutor Jamal trouxe, não é? Inclusive uns mitos e verdades, né? Nós vamos falar colocar o primeiro mito ou verdade, Mar? Vamos ver? Primeiro mito ou verdade na tela. Agora, enquanto uma vai colocando, uma pergunta. Quando a tosse não está ligada a um resfriado, né, a secreção, ela é sempre alérgica? Não, muitas vezes essa tosse, ela pode ser causada por outras coisas, tanto a tosse aguda quanto a tosse crônica, porque muitas vezes é uma irritação alérgica, muitas vezes pode ser também, olha aqui, ó, dá pra ver aqui, estômago, às vezes um refluxo. Hoje a gente fala tanto de refluxo, né, Carol? É tão comum a pessoa ter aquele quadro de irritação, né? Então, refluxo é uma coisa que a gente tem que pensar. E o primeiro mito ou verdade está aqui. A gente vai desenvolver a pauta com os mitos e verdades e vocês em casa mandem perguntinhas. Mito ou verdade, o gargarejo de sal e água morna ajuda a acabar com a tosse? Ajuda e muito, É verdade? Gente, com certeza, porque umedece a garganta, limpa as secreções. E nunca colocar vinagre nem limão, porque as pessoas falam, eu vou fazer um gargarejo com água, sal e vinagre. Não, isso é muito comum, gente. O ácido piora mais ainda, muitas vezes irrita mais. Muito cuidado. Agora, água morna, sal, positivo. E bicarbonato? Também pode ser colocado, ajuda sim, sem dúvida nenhuma. Água e sal,
ou água, sal e bicarbonato são positivos, não há dúvida. Água morna. Água morna é melhor, é mais agradável, irrita menos, às vezes a pessoa já está com a garganta um pouco doendo, não necessariamente tem dor, mas se tiver água morna, ela remove melhor o catarro. Então, primeira dica tá aí, o que não fazer também. Isso eu volto mesmo. já pra gente continuar, mas eu vou deixar uma perguntinha. Opa! Será que a tosse tem um fundo emocional? Será que quando a gente está mais nervoso, ou mais debilitado, ou mais sentido, ou mais triste, ou mais carente, ou qualquer coisa ligada a essa parte emocional? Eu acho que os médicos também hoje sabem que essa parte emocional está muito ligada a quadros de muitas coisas, né? Com certeza. De desenvolver. Tem gente que tem algum problema e no momento que tem aquele problema pode ter uma crise de tosse. Isso tem relação, doutor Jamal? Tem relação, Carol. O sistema emocional, ele não vai gerar a tosse, mas ele acaba aumentando essa tosse. A pessoa acaba ficando fixa. É como se a mente desviasse um pouquinho para o corpo. Tá. Porque nós temos uma tendência muito grande a dar valor aos problemas do corpo. Não é? Quando a gente vê sangue, a gente apavora. É verdade. Meu Deus, febre, essas coisas, Sim. né? Mas e os problemas da mente? Será que você que está aí em casa cuida tão bem da sua mente quanto você cuida do seu corpo? Pense nisso. Então, muitas vezes, a nossa mente, quando ela está um pouco desequilibrada, o que a mente faz? Ela joga para o corpo, que são as doenças psicossomáticas. E as doenças psicossomáticas, elas podem ser criadas pela mente ou podem ser exacerbadas. Aumenta o sintoma por causa da questão emocional. Que interessante isso, doutor Jamal. O corpo é muito sábio, né? O corpo é muito sábio, mas nós não damos atenção, Carol. E aí, como a gente não consegue prestar atenção no que está aqui, se a gente não está sentindo dor ou vendo o sangue, como você falou, o corpo manda para o corpo, que aí sim a gente vai perceber. Com certeza. E reforçando o que a Organização Mundial de Saúde define como saúde. Sabe o que é saúde? É o bem-estar físico, psíquico e social. Ou seja, a saúde não é só do corpo, é da nossa mente e do meio que a gente está inserido. Então, gente, vamos pensar mais na nossa mente, em toda a nossa vida, porque o nosso corpo, sinceramente, eu acho que é a parte mais frágil de todas, viu? É, né? Com certeza, a gente sofre muito com isso. Então, a tosse pode sim ser piorada pela questão emocional. Perguntinha do público, então, e daqui a pouquinho, próximo Mito ou Verdade. Olha lá quem escreveu pra gente. Um beijo, Fê, obrigada. Porque quando temos uma crise de sinusite, a tosse vem junto. Tenho dores no peito quando isso acontece. Pode evoluir para algo mais grave? Boa pergunta, ela já descreveu o quadro inteiro, né? Vamos mostrar aqui nessa maquete com o apontador do Ivair, porque sem esse aqui eu não consigo trabalhar, né, Ivair? É a varinha mágica, né? É isso aí, ó. Então tá aqui, ó. Aqui é o nariz. Então, do nariz, quando a pessoa tem sinusite, a sinusite, ela produz secreção e ela escorre aqui, ó. Tá. Lá atrás da língua, lá no fundo da garganta. E aí a secreção vem aqui, ó, na região das cordas vocais. Especialmente quando a pessoa deita. Então, a hora que a pessoa deita, a secreção escorre lá para trás. E aí pode dar a tossezinha. Por isso que muitas vezes a tosse é pior à noite e muitas vezes também de manhã, quando a pessoa acorda. Porque a secreção ficou escorrendo o tempo todo. Então por isso acordar tossindo é comum. Isso, para quem tem sinusite, para quem tem secreção. Porque ela fica lá no fundo, sabe? Não, a gente não consegue tirar. A pessoa fica tentando puxar, é muito difícil tirar aquela secreção que fica lá no fundo. E mesmo que ela não esteja numa crise, por exemplo, a Fernanda tocou num assunto de crise, que tem dor no peito e tal. Mas quando não está na crise, mas a pessoa tem, né, e em tempos como o nosso, mais secos, sempre tem um pouquinho de secreção, isso pode ser um quadro comum. Pode ser um quadro comum, pode ser decorrente não só da rinite crônica, sinusite crônica, como também pode ser uma situação no qual a pessoa acaba não dando muita atenção, porque ela pode ter alterações anatômicas, desvios de septo, ela pode ter vários problemas que acabam prejudicando. Agora, respondendo um pouco da pergunta da Fernanda, agora antes da gente colocar o próximo Mito ou Verdade, ela perguntou se isso pode piorar, pode virar uma coisa pior. Pode virar infecção crônica, pode, inclusive, dependendo da pessoa, se ela aspirar essa secreção, dependendo da idade da pessoa, ela pode ter até uma pneumonia aspirativa.
porque a secreção pode ir para o pulmão e acabar gerando, então, essa situação complicada. Então, não é tão simples assim. Precisa realmente. Muito cuidado, tem que avaliar. Fernanda, dá uma olhada nisso, vê se você não tem alguma alteração no seu nariz. Normalmente, doutor Jamal, eu sei que você trouxe um desses aqui, é um antibiótico. Isso, né? Esse aqui é o antibiótico. E ainda bem que agora a gente não pode mais comprar livremente, Isso, precisa finalmente. de receita, né? Era algo... Demorou. Quando a gente tem um caso aí de sinusite, que as pessoas falam, não, eu tenho sinusite a vida inteira, e não dão muita bola. Isso. Normalmente, o tratamento para que você consiga mesmo diminuir a crise é com antibiótico? Na crise, muitas vezes, a gente é obrigado a tratar com antibiótico. Às vezes tem febre, às vezes tem mal-estar, às vezes a secreção, às vezes criança pequena não consegue se alimentar bem, fica com aquele estado ruim. Às vezes na crise é necessário antibiótico e sempre chamando a atenção que só com orientação médica, somente com orientação médica. Apesar da lei, a gente sabe que tem muitas farmácias que acabam vendendo, né? Não façam isso, porque o antibiótico é muito sério, pode criar resistência bacteriana se a pessoa tomar de modo indiscriminado e incorreto. Então, na crise, a gente pode tratar com antibiótico, mesmo sabendo que as infecções, a maioria, são virais. Então, muito cuidado, porque se a pessoa acabar não tratando adequadamente, pode gerar até uma sinusite crônica. E aí a pessoa fica com isso o tempo todo, entendeu? E é mais difícil de cuidar. Muito mais difícil de cuidar. Então, o antibiótico que está aqui, ele deve ser usado somente em casos estritos onde a pessoa tem um diagnóstico médico. Não ache que você precise, não vá no seu médico, eu quero tomar um antibiótico. Não compre, não reutilize antibiótico que sobrou da outra infecção. Joga fora. Joga fora, acabou, porque senão você pode, naquela hora lá de desespero, ir lá e tomar remédio sem indicação correta. Vamos deixar o próximo Mito ou Verdade na tela? Vamos ver qual é o próximo. Ai, bonitinha a foto. Mito ou verdade, o fumo é uma das principais causas de tosse? É mito ou verdade, então, que é uma das principais causas de tosse, doutor Jamal? Isso é uma verdade, isso é uma das maiores verdades do mundo. Aliás, sabe que eu falo uma coisa? Existem dois tipos de morte. Morte à vista e morte a prazo, gente. Quem fuma é morte a prazo, que horror. Quem fuma tem que entender que está fazendo mal à sua saúde. Vocês sabem, os fumantes. É difícil parar, claro que é difícil. Mas é necessário cada vez mais que busque ajuda médica, porque o médico tem recursos para fazer você parar de fumar, sejam medicamentos, sejam tratamentos. Então, existem tantos fumantes. E uma coisa que eu falo também, Carol, a medicina, ela é muito polêmica. Um médico fala uma coisa, outro médico fala outra, não é? Agora, existe uma coisa unânime na medicina do mundo inteiro. Cigarro faz mal. Cigarro mata. Tem algum médico que fala, fuma que faz bem? Nenhum, nada. Então, gente, cigarro realmente é uma das principais causas no mundo de tosse, especialmente a tosse crônica. Então, se você fuma, qual é a orientação? Não é tapinha nas costas assim, tipo, ô amigo, para de fumar. Não é assim. Procure um médico e peça a ele um tratamento, porque a tosse acaba gerando consequências que podem ser irreversíveis. E o pior de tudo, consequências com muito sofrimento. E ainda, isso tudo ligado a essas toxinas, as não sei quantos milhões de toxinas que, sem dúvida, que vão em cada trago. E tem outra coisa também, rapidamente, sobre o cigarro. Por que cigarro não apaga? Vocês já viram por que cigarro não apaga? Você acende o cigarro, ele não apaga. É verdade. Não tem uns círculos meio cinza no cigarro? Ai, tem. Sabe o que é aquilo? Pólvora. Pólvora, bomba, bum. Sabe por quê? Para o cigarro não apagar. É verdade. É verdade. É verdade. Então, gente, muito cuidado com isso. E a pessoa está tragando aquilo. Está tragando pólvora, gente. Então, tudo bem, eu entendo. Mais uma vez eu vou falar. É um vício, mas procure um médico para cuidar desse vício, porque você está fazendo mal a você, às gestantes, aos bebês e às pessoas da sua casa também. Sem contar, você sabe como é que eu cumprimento alguém que fuma? Como? Oi, tudo bem, Que é horrível. Não dá, né, gente? É desagradável, inclusive. Né? E as pessoas, muitas pessoas que fumam sabem que é desagradável, se sentem mal muitas vezes. Não dá, né? Bom,
Mas adorei essa colocação, eu acho que sempre há espaço para a gente falar sobre isso. Claro que sim. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, até com elementos que a gente tem aqui na mesa. Vamos lá. Surgiu a tosse, então a gente tem a tosse, como você comentou, que vem do cigarro, a tosse que pode vir com secreção, a tosse seca. Há algo em comum entre elas em tratamento, podemos dizer assim? A gente pode usar o mesmo recurso sempre ou para cada tipo de tosse a gente tem que fazer alguma coisa diferente? Ótimo, a gente tem que primeiro identificar se não tem os sinais de alerta, os sinais de perigo, que são febre alta, constante, secreção em grande quantidade com sangue, mal-estar intenso, especialmente os idosos se ficam apáticos, porque pneumonia em idoso às vezes não dá febre. Ele simplesmente fica caidão lá, não conversa com ninguém, não quer conversar, não quer comer. Então, mas sendo aquele quadro simples do dia a dia que a pessoa sabe que tomou uma friagem, sabe que tomou um gelado, tem sim duas coisas aqui que podem ajudar. Oba, vamos lá. Nós temos os descongestionantes, que muitos são antialérgicos, que a pessoa pode, então, tomar para ajudar a tirar aquela congestão daquele período, nariz entupido, aquela voz que fica um pouco ruim. É xaropinho? Xaropinho. E também nós temos, então, os próprios xaropes para tosse, que são os sedativos da tosse, vamos dizer assim. Porque muitas vezes a pessoa está trabalhando, ela não consegue nem falar, ela começa a falar e já dá tosse. Então, o sedativo da tosse, sim. Então, em quadros iniciais, nos quais não há sinais de alerta e que a pessoa sabe que abusou, que teve algum problema, um alívio não tem problema nenhum, desde que sempre com orientação ou do médico ou do farmacêutico, porque hoje em dia existem xaropes que não precisam de prescrição médica e o farmacêutico pode sim, legalmente, corretamente ajudar nos quadros iniciais, assim como reconhecer quando é o momento de encaminhar para o médico. Então, encontrou algum daqueles outros sinais de perigo, que foram os que você citou no início, tem que procurar o médico. Tem que procurar o médico. O xaropinho. Mas é engraçado que depois de um tempo, né, depois que a gente tem criança, né, Juju? Cadê Juju? Depois que tem filho, né? Você já começa a conhecer a gente tem um estoque de alguns xaropes, né? Aquele pra seca, aquele pra não seca, aquele pra seca. A gente acaba tendo... É interessante isso, até por isso que eu fiz a pergunta, porque muitas vezes a gente tem ali o recurso, não conseguiu falar com o médico imediatamente, mas a criança ou os adultos mesmo estão ali no momento de crise. Então precisa de ajuda, né? Tanto que por lei, Carol, existe isso. Ou seja, são os remédios, medicamentos isentos de prescrição. Mas então também não pode sair tomando um monte, tem a dose correta. Com certeza. Vamos deixar o próximo mito ou verdade ou perguntinha do público, Mar? Perguntinha do público na tela. Olha lá. Um beijo pra Tati. Obrigada, Tati. Por que quando sinto cheiro de perfume, ai, adorei, minha garganta fica irritada e tenho tosse? Como é que é essa história, então, quando a gente sente um cheiro aí, um perfume muito forte, que a garganta pode dar uma irritada, que a gente pode tossir, pode ter alergia, começa a coçar nariz e a gente pode desenvolver um monte de coisa, né, doutor Jamal? Pois é, especialmente as pessoas alérgicas acabam tendo essa reação exagerada, porque qualquer pessoa que entrar num ambiente com um odor muito forte, às vezes a gente entra no toalete, acabaram de limpar com cloro, aí você fica irritado, o olho às vezes lacrimeja, a garganta, o nariz. Então, sem dúvida, Tati, essa sua pergunta, ela sugere que você tenha uma alergia respiratória. Agora, eu te faço uma pergunta, pense e responda para você. Será que você respira pelo nariz ou pela boca? Porque as pessoas que respiram pela boca, muitas vezes acaba vindo esses odores direto na garganta e irritam muito mais. Só que as pessoas que nós chamamos de respiradoras bucais, a maioria das vezes, Carol, nem percebe. A pessoa já respira mal pelo nariz desde criança e só respira pela boca e nem percebe. Então, quando entra num ambiente que tem um odor um pouco mais forte, ela respirando pela boca irrita imediatamente a garganta. Então, Tati, isso sugere uma alergia respiratória e pense se você não tem uma respiração bucal. Procurar um médico, porque também voltar a respirar pelo nariz é qualidade de vida, né, doutor Jamal? É básico, tudo começa pela respiração, não é? E eu me lembrei de um dia, acho que vai lembrar, vocês vão lembrar, que a gente estava fazendo uma pauta com o cabeleireiro, não me lembro quem foi o nosso convidado, que eu tive uma crise de tosse no ar ao vivo, foi a única vez que aconteceu isso. Ele tava, como é que é o nome daquilo? É spray. Você lembra, Frank? Ele veio com um spray, eu inalei. Não, isso, doutor Jamal, respirando pelo nariz. O negócio veio aqui, eu não conseguia falar. Aí o que eu fiz? Eu bebi água. Isso mesmo. Só que piorou.
O que que a gente... mesmo? Não, aí parecia que tinha uma bola na minha garganta, eu fiquei horas tossindo. A irritação pode ter sido muito intensa, né? Tem que beber água ou não tem que beber água? Olha, tem que beber água, com certeza. A água é a primeira medida que a gente tem que fazer. E depois tentar ficar um pouquinho fora para poder respirar, para o próprio sistema respiratório dar tempo de limpar o ar que fica na nossa via respiratória e os cílios levarem essa secreção. Mas às vezes demora, Demora. Demora. Eu fiquei 1 minuto engasgada. Demora, às vezes demora. Foi um amigo ao vivo, mas não tive controle. Não, isso acontece. E pior, sabe o que é, Carol? Às vezes a pessoa, ela não consegue nem inspirar, nem expirar. Ela fica assim, ó. Não consegue nem entrar o ar, nem sair. É difícil. Dá um desesperozinho. Dá, com certeza. Manter a calma. Imagina uma pessoa que é muito alérgica, ela pode ter mesmo uma crise. No extremo, é o quê? O terrível edema de glote, né? Que a pessoa pode ter por um inchaço tão grande nas cordas vocais, pela irritação respiratória, mas é óbvio que isso são em situações muito extremas, como incêndios, como intoxicações por gases, como pessoas que acabam... Eu já atendi pacientes que em quarto fechado a pessoa vai fazer a limpeza, joga cloro, tudo, né, para limpar o piso, nas paredes e deixa as janelas fechadas sem querer às vezes, né? Às vezes ela nem se tocou, só que aí fica inalando aquilo e vai parar no pronto-socorro. Às vezes tem até broncoespasmo. Olha. Às vezes tem chiado no peito, gente, aí começa a ter falta de ar. Então a via respiratória, ela é muito sensível, mas por que tudo isso? Para nos proteger. Então, essa reação que você teve foi uma reação normal para proteger o seu organismo, para tirar você desse ambiente que pode estar gerando esse problema. Agora, e os cabeleireiros que fazem isso o dia inteiro? E eles usam ainda, tem uns que usam formol para fazer progressivo, isso aqui, Como é que faz? Sabe o que faz? O que faz? Marca consulta com o otorrino. Né? Porque já está tudo. E máscara, funciona? Funciona muito, especialmente para os profissionais. Existe uma máscara, gente, que chama N95. N95, você comprou na farmácia ou até em lojas de tintas. Essa máscara N95, ela é muito melhor que a máscara cirúrgica tradicional. Ela protege muito mais, especialmente as pessoas que têm o que trabalham em ambientes assim. Mas aí a pessoa fala, mas é antissocial, né? Nossa sociedade está mudando e aceitando cada vez mais a preservação da nossa saúde. Não é antissocial, é uma obrigação. Gostei da dica. Vamos para mais um mito ou verdade? Vamos lá. E daqui a pouquinho também vou deixar outra perguntinha que pode ajudar muita gente, que eu também tenho muitas tossinhas. Pode acontecer. Olha lá. Essa é uma delas. É mito ou verdade que mel e própolis acabam com a tosse? De jeito nenhum, isso é um mito. O mel e própolis são substâncias que têm que ser usadas com cuidado, por quê? O mel, ele pode ser usado para pessoa que não é diabética, claro, sem problema nenhum. Se aliviar aquele momento, ótimo, como um alívio. Mas eu sempre chamo a atenção, você já sabe, né, o que eu vou falar do própolis, né? Sempre falo, cuidado que as soluções de própolis têm álcool. Aí toda hora eu falo a mesma coisa. Por quê? Porque tem álcool mesmo. Aí você vai comprar, você está borrifando álcool, às vezes, no seu bebê, na sua criança. Então, muito cuidado. Se não tiver álcool, pode. São poucas as soluções que não tem álcool, mas pode, não tem problema nenhum. O importante é aliviar aquele momento. Se a tosse persistir, então, procurar o médico. Mas o mel, naquele momento, pode ser usado. Se a pessoa melhorar, ótimo, né? Mas não é que vai acabar com a tosse, não é? É mito. Muito cuidado. E eu me lembrei que ontem aconteceu exatamente isso com o meu marido. Ele estava numa crise de tosse, ele tira um própolis, não sei da onde. Tchan. Aí eu fiz, Dr. Jamal já disse a respeito disso. Viu só? Leia se tem álcool. Aí ele olhou. Tem. Eu falei, não pare já, porque senão vai fazer bem. Não engraçado é bom, como a gente, né? E parece que é uma coisa boca a boca. São tantas as coisas ligadas, assim, a essas, eu diria, soluções imediatas. Sim. Que as pessoas comem. Não, eu já fiz isso, deu certo. Que nem o negócio do vinagre, fazer o gargarejo com vinagre. Não dá certo. Mas essa é a nossa função, é explicar para vocês, é orientar vocês o que vocês devem fazer e cuidado com o que não deve fazer, né? Antigamente, Carol, tinha aqueles remedinhos, vitaminas com álcool, a sociedade já não aceita mais. E eu tenho certeza que o própolis com álcool também tem seus dias contados. Vamos acabar com isso. Vai olhar se tem própolis em casa, já dá uma olhada se tem o álcool. Doutor Jamal já disse, esse não. Doutor Jamal,
Vamos falar então daquele cuidado diário que a gente tem que ter para prevenir. Dá para prevenir, né? Dá, claro. Esse seria um daqueles. Você adora esse, né? Eu adoro esse. Olha, é o jato longo. Isso aqui, o doutor Jamal fala que isso é vida. Isso é bom demais. Isso tem no meu carro, isso tem no meu consultório. Por quê? Porque nós estamos sendo submetidos sempre a estímulos negativos. Poeira, ar-condicionado, poluição, fumaça de carros. Então a gente limpa o nosso nariz, mantém a via respiratória limpa. Então, spray de soro fisiológico é sempre muito bom. Não vicia, pode ser usado o tempo todo. Deixe sempre um em cada lugar. Oriente a sua família, especialmente a vovó, o vovô, para que use sempre para umedecer. Aí a pessoa fala assim, mas eu usei e não desentupiu o meu nariz, não serve para nada. Não é assim, ele é um umedecimento, mantém a fisiologia do nariz, o funcionamento do nariz. E é tão gostoso. É muito agradável. Depois da sua dica, eu uso todos os dias de manhã. É uma delícia. Não é verdade? Se sente bem, é um conforto, né? É verdade. Para quem começa a usar, especialmente este tipo de apresentação nova da indústria farmacêutica, que são os jatos contínuos, nossa, ajuda muito. Então, procure esse spray contínuo, de jato contínuo de soro fisiológico, vocês vão ver, alivia muito, isso é muito bom. E balinha de gengibre? Essa era a minha dúvida. Balinha de gengibre é a mesma coisa que o mel. Se ajudar a pessoa... Gengibre é bom demais, gente. Gengibre é uma maravilha. Agora, se ajudar naquele momento como um alívio, ótimo. O problema é confundir alívio com tratamento. Né? Que a pessoa vai confiar que a balinha de gengibre vai tratá-la, na verdade vai aliviar aquele momento. Se for algo passageiro, daqueles dias, não tem problema nenhum. Agora, se persistir, né, gente? E a gente sabe que muitas vezes, na nossa vida corrida, a gente acaba deixando, aí vai no médico, já avançou muito, né? Eu queria fechar nossa pauta, doutor Jamal, com uma coisa que você me contou, que eu não sabia, e que aqui o nosso dever é sempre deixarmos alertas. Então, entendemos aí as diferenças entre as tosses, o que a gente pode e não fazer. Mas, se a tosse persistir, ela pode causar outros problemas. Ela pode ser, na verdade, reflexo de outros problemas graves. Tosse constante, prolongada, pode ser sinal, inclusive, de doenças no coração. Insuficiência cardíaca pode dar tosse constante. Olha. Tuberculose, gente. No Brasil existem, por ano, 80 mil casos novos notificados de tuberculose. Pode ser decorrente também de efeito colateral de remédios, especialmente remédios para tratar hipertensão arterial. Muitas vezes sinais até de embolia pulmonar. Então, muito cuidado com a tosse constante, aquela que fica. Então, nós temos sempre que buscar o alívio naquele momento, mas na persistência o tratamento. Porque às vezes a pessoa acha que tosse é só garganta ou pulmão, mas pode ser coração, pode ser remédios, pode ser várias outras coisas complicadas. Então, a tosse é um sinal. É um sinal que deve ser valorizado. Doutor Jamal, obrigado mais uma vez. Sempre um prazer obrigado, tê-lo aqui. Gente, obrigado, viu? Os assuntos muitas vezes delicados, assuntos importantes, você realiza de maneira leve e assim é muito mais gostoso. É o que eu digo sempre. Obrigado, a gente tem que Carol. ter informação. Com certeza. Estando bem informado, pode ter certeza que você não vai fazer nenhuma besteira. Você vai conversar com o que você tem que conversar e, claro, num momento que você precisa de um alívio, você vai lembrar dessa pauta e vai fazer tudo direitinho. Eu vou deixar um site para vocês, que é o site do Dr. Jamal, que é o www.jamal.com.br. É isso, né? Isso mesmo. www.jamal.com.br. E você pode segui-lo no Insta, doutor, por extenso, inteirinho, Doutor Jamal. Vai lá, @Doutor Jamal. Você já acompanha todo o trabalho dele. Muito obrigada mais uma vez. Até a próxima.